Fala galera, antes de mais nada eu quero dizer o seguinte, tá, pra vocês. Ó, isso aqui, ó, hoje eu tô jogando de lado, tá? Não tem pauta, não tem roteiro, não tem anotação, não tem nada. Tem apenas uma coisa, uma ideia na minha cabeça. E a ideia é o seguinte, abordar melhor o tema sobre guerra assimétrica, que eu vi que quando eu toquei nesse assunto lá no TikTok, o pessoal ficou assim curioso para saber mais a respeito do tema. E eu sei que muita gente que me acompanha é morador de comunidade igual a mim, entendeu? E tem dificuldade para assimilar alguns conceitos teóricos, assim, conceitos densos, que realmente eu admito. É de difícil compreensão, não é algo simples, porque o assunto que eu toquei nos vídeos anteriores é algo simplesmente revolucionário, é algo simplesmente assim inimaginável, sabe? E quando esses conhecimentos que eu estou compartilhando com vocês forem assimilados pelas organizações criminosas aqui, principalmente no Rio de Janeiro, quando for assimilado no Rio de Janeiro, vai ser exportado para outros estados, ou seja, vai ter uma disseminação nacional, tá? Isso aí vai trazer um problema para a segurança pública, assim, num nível simplesmente nunca visto antes em toda a história do Brasil, tá? Porque a gente chegou num nível de tecnologia e de conhecimento que se a guerra urbana ela evoluir para esse patamar que eu estou falando e vai evoluir, vai ser um desafio assim nunca antes enfrentado pelas forças de segurança de maneira geral, tá? E vai mudar a própria dinâmica do conflito entre várias facções, tá? Então, que eu tentar resumir o que eu expliquei é que hoje há uma lógica o seguinte, principalmente envolvendo guerra de fac. A fac mais forte, ela vai conseguir expandir e ela vai ter uma proeminência de ter uma postura ofensiva, ou seja, ela que vai propor os conflitos, ela vai estar atacando, ela vai estar se expandindo e as outras vão estar na defensiva, tá? Então o Ser Vermelho, ele ocupa esse papel porque é uma fac com muito armamento, muito dinheiro e principalmente tem uma fábrica de lavagem cerebral na cabeça de milhões de jovens que faz com que eles tenham uma linha de produção de recrutas, de soldados, basicamente infinito. Então a polícia vai, abate 5, 6, 8, 10, 2, 3, enfim, e parece que não surte efeito, porque rapidamente eles estão reformulando as fileiras do seu exército. E isso em parte porque o Ser Vermelho criou uma estrutura organizacional de recrutamento que é muito eficiente, entendeu? Então eles têm alguns figurões, que eu vou tocar melhor nesse assunto mais para frente, tem algumas figuras específicas, alguns símbolos, né, que são bem quistos pela juventude e acaba que eles enxergam naquilo ali, nesses símbolos, né, como uma referência e acabam sendo influenciados, sofrendo essa lavagem cerebral que é muito mais poderosa quando o jovem é morador de comunidade do Ser Vermelho. Isso se intensifica e aliado a isso a ostentação, enfim, a músicas de apologia ao crime, a bailes e tudo mais, e toda a ambientação cultural de uma comunidade, esse jovem, se tiver a mente fraca, se não tiver perspectiva de futuro, facilmente ele se junta às fileiras do mundo do crime, tá? Então, o Ser Vermelho tem muito armamento, tem uma cultura muito forte, uma cultura do crime muito forte, e a cultura é importante porque quando você tem uma cultura forte, isso fica mais fácil para você fazer o processo de doutrinação, de lavagem cerebral, principalmente na cabeça dos jovens, então vai facilitar o recrutamento, tá? E vai fazer com que, principalmente os soldados do Ser Vermelho, alguns eles sofreram uma lavagem cerebral tão grande que eles desempenham no campo de batalha ali, no conflito urbano, como se fosse um terror do Oriente Médio, entendeu? Então ele fica ali na trocação até perder a vida, até ir de Vasco, entendeu? Para poder o chefe da comunidade fugir.
Não que de outras facções não façam isso também, mas pela lavagem cerebral, e você vê isso mais acentuado nas músicas apologéticas do Ser Vermelho, isso faz com que eles basicamente doem suas vidas em prol da ideologia do Ser Vermelho. Então você vê como é poderoso uma cultura, como uma cultura forte do crime impacta na mente dos seus subordinados e das pessoas que fazem parte ali daquele meio. Tá? Então você tem o Ser Vermelho, que é essa potência no mundo do crime, que está se expandindo pelo Brasil todo, assim, simplesmente aniquilando, assim, destruindo outras facções, tomando territórios, e está sendo um verdadeiro banho de sangue. Tá? E as outras facções normalmente elas assumem mais uma postura de defesa ou contra-ataque. Por quê? Porque normalmente eles têm menos armamento, menos munição, menos homens e tudo mais. Tá? E menos essa mentalidade de guerrilha, essa mentalidade conflituosa que os membros do Ser Vermelho possuem. Tá? Então isso cria um paralelo. Qual é o paralelo? O paralelo é, você tem um lado mais forte e um lado mais fraco. Tá? Nessa lógica de conflito, é uma lógica matemática, gente. Pode ser que aconteça um milagre e o lado mais fraco vença. Mas numa lógica onde eu invado uma comunidade com um bonde, mais homens, ou seja, um bonde maior que o do meu inimigo, então eu tenho mais material humano, tenho mais armas, tenho mais capacidade de, basicamente, pagar policiais corruptos, tá? E aqui é só um exemplo ficcional. Acredito que no mundo real não exista, né? Policial corrupto, agente corrupto do Estado, isso não deve existir na vida real, tá? Isso aqui é só um parênteses ficcional, tá? Que fique claro aí para as autoridades. Então, se a FAC tem mais dinheiro para fazer isso tudo, para comprar armamento, para comprar munição, e tem mais homens, vai ter um embate, o lado mais fraco vai correr para um reduto, lá que eles vão poder ficar protegidos, e o lado mais forte vai ocupar a comunidade. Tanto é que no Rio de Janeiro, o Ser Vermelho tem um pacto de não agressão com os amigos dos amigos, que eu acho isso ridículo, tá? Principalmente a minha maior crítica aos amigos dos amigos é os amigos dos amigos da região de Macaé, que eles basicamente dominam tudo lá, tá? Tem 2 regiões do Ser Vermelho, se não me engano, só. O resto é tudo ADA. E eles não tomam logo aquilo ali, enfim, não consolidam o poder, porque a firma de Macaé é diferente da firma do município do Rio de Janeiro. Mas, enfim, depois de anos, eles aceitaram esse acordo assim frouxo, esse acordo ridículo com o Ser Vermelho. É realmente algo assim vergonhoso, tá? Para uma FAC que sempre foi uma inimiga declarada do Ser Vermelho. Então, os principais inimigos do Ser Vermelho no Rio de Janeiro é o próprio Estado, os terceiros e os diversos grupos de meleca. Sendo que há uma teoria, há um boato, que o Ser Vermelho tem também um pacto de não agressão com os melecas do grupo do Varão. Tá? Então, assim, é mais ou menos isso, esse é o esquema. E o Ser Vermelho dominou inúmeras comunidades de melecas, diferentes de grupos de melecas, erradicou alguns grupos de melecas e vem tomando várias comunidades dos terceiros. Tanto é que também há uma teoria de que no futuro só vai subsistir complexos dos terceiros, os mais poderosos. As outras comunidades mais satélites, mais sem expressão, vão ser tudo dominadas uma por uma, tá? Porque nessa lógica do mais forte, eventualmente vai vencer quem tiver mais arma, mais munição, mais bala, mais tudo. Tá bom, gente? E na guerra assimétrica é um modelo proposto não por mim, tá? Mas pela realidade, pelos conflitos geopolíticos mundiais, na qual o lado mais fraco entende que há uma balança desfavorável, entendeu? Que há uma medida que não é proporcional. Então o lado mais forte ele está aqui, o lado mais fraco está aqui. Porém ele entende e ele não vai tentar lutar de igual para igual. Ele vai compreender
que é mais fraco, e vai utilizar estratégias e subterfúgios para ferir o lado mais forte, com sabedoria e inteligência. Tá? Então, por exemplo, a Ucrânia utilizou uma série de práticas de guerra assimétrica para ficar ferindo não só a economia russa, mas abalar o psicológico das tropas russas, com sabotagem, que é uma espécie de guerra assimétrica, tá? De infiltrar no território do inimigo e fazer uma série de sabotagens por meio dos drones, tá? Que é uma tecnologia da modernidade que está simplesmente mudando a forma como a gente entende guerra hoje em dia, e uma série de outros artífices, tá? Para poder fazer esse tipo de guerra assimétrica, onde um lado entende que é mais fraco, porém não é por causa disso que ele vai se render. Ele vai utilizar estratégias, armadilhas, ciladas, tá? Mecanismos para ferir o outro lado, tomando como vantagem a sua própria fraqueza. Tá? Um exemplo disso é o grupo do Jamás, tá? Lá no Oriente Médio, vocês entenderam, né? Que eles fizeram? Eles fizeram uma série de túneis, tá? Então Israel dominou o território, mas ele dominou a superfície. Na verdade, eles ainda estavam presentes no território, mas por meio do subterrâneo, tá? E eles infiltrados por meio da população, porque é um inimigo que não tem uniforme, não tem cara, não tem rosto. E ali eles conseguiam, por meio de uma série de atitudes que eu não posso citar aqui nesse canal, senão o YouTube vai encrencar comigo, eles conseguiam ferir o seu inimigo, que no caso é Israel. Tá? Na dinâmica das facas, acontece isso. Tá? Há uma série de mecanismos, de artífices para você ferir o outro lado mais forte. As facas mais fracas não perceberam isso, elas ainda querem continuar lutando de igual para igual, e sempre vão perder se fizerem isso. Tá? Novamente, esse vídeo não é uma apologia. Esse conhecimento já está sendo difundido por meio de cartéis e outras organizações criminosas fora do Brasil. É uma questão de tempo para esse conhecimento chegar no Brasil. Me censurar não vai adiantar, tá bom? No próximo vídeo eu vou dar um exemplo claro, o primeiro exemplo claro de como seria uma estratégia de guerra assimétrica para que o lado mais fraco dessa luta tire vantagem da sua própria fraqueza e possa causar um dano significativo no seu oponente. Não só um dano físico, como um dano de natureza psicológica também. Tá bom? Então te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Fui!